convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias. E nós vamos ler o que se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 22, no verso 20, que nos diz assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. O fim do mundo é um dos acontecimentos que mais chama a atenção, que tem mexido muito com a população mundial dos dias em que vivemos. Tanto é que quase todo ano Hollywood lança um filme falando alguma coisa sobre Apocalipse, sobre o fim do mundo, sobre uma era onde essa realidade acaba e outra era começa. Só que alguns, além de falar do fim do mundo, durante toda a história, muitos também marcaram o dia do fim do mundo. Outros foram mais além e marcaram o dia da volta de Jesus. Nós temos raízes em uma comunidade religiosa, onde o capitão Guilherme Miller, depois de vários estudos, concluiu que Jesus voltaria em uma determinada época, o grande desapontamento. Esse foi um das tantas previsões da volta de Jesus que não se cumpriram. Houveram muitas outras, como por exemplo, em 1864, houve um historiador que ele concluiu que Jesus voltaria em 1892. Ele estudou a matemática das pirâmides de Gizé e concluiu que Jesus voltaria. Também Jesus não voltou. Outro muito famoso que morreu agora no ano retrasado era um empresário norte-americano chamado Harold Camping. Não sei qual de vocês lembram, em 2012, além de todo aquele frenesi pelas profecias, as supostas profecias maias que diziam que o mundo acabaria em 2012, em 2011 o Harold Camping ele fez diversas previsões de que Jesus voltaria no dia 21 de maio de 2011. Jesus não voltou em 21 de maio de 2011 e ele marcou para dia 21 de outubro de 2011. Jesus também não voltou. Eu me lembro que na cidade onde eu morava em Curitiba nessa época, e quando eu ia trabalhar eu via vários cartazes do Harold Camping espalhado pela cidade. Jesus vai voltar, e estava lá o dia da volta de Jesus. Mas quando eu passo a analisar essas profecias, me vem uma pergunta na mente: Jesus, por que você não voltou ainda? Você teve a oportunidade de voltar em 1944, você teve a oportunidade de voltar em 1914, em 64, em 92, em 1911, em 2011, em 2012, em 2016. Por que você não voltou ainda? Meus irmãos, por mais entusiastas que sejamos da volta de Cristo, eu gostaria de ler um parágrafo do livro Desejado de Todas as Nações, um texto que eu gosto muito. Diz bem assim: podemos qualificar os atos de Deus como atrasados? Se Ele é eterno e fora de tempo, como Ele pode atrasar? Como aquele que conhece o fim desde o princípio pode adiar seus planos? Em sua onisciência, Deus sabe o tempo do segundo advento, e seus desígnios não conhecem nem adiantamento e nem tardança. Ou seja, Deus é um ser tão pessoal que tudo que Ele planeja não conhece nem adiantamento e também nem tardança. Meus amados, quando Jesus for voltar, Ele não vai voltar pelo entusiasmo de nós reformistas, ou adventistas, ou batistas, ou crentes, ou qualquer. Ele não vai voltar simplesmente porque somos entusiastas. Querem uma prova? Os discípulos não achavam que Jesus que veio
na geração deles? Os discípulos não pensavam que veriam Jesus voltar na sua geração? Jesus voltou? Não. José Bates esperava ver Jesus voltar. Ellen White esperava ver Jesus voltar. Jesus voltou? Não. Eu me lembro de uma apostila que eu ganhei de um irmão em Minas Gerais, que contava a história de um pastor, que não me lembro o nome agora, um dos pioneiros adventistas, que uma semana antes do suposto dia da volta de Cristo, marcado por Guilherme Miller, ele fez um batismo em um lago, estava muito gelado, e ele morreu de pneumonia. Eu não me lembro o nome dele. E a família não ficou triste. A mãe chegava para os filhos e falava: semana que vem você vai ver seu papai de novo. A família não ficou triste. Mas infelizmente o entusiasmo deles não fez com que Jesus voltasse. Meus amigos, quando nós abrimos a Bíblia e perguntamos para ela por que Jesus não voltou ainda, eu encontrei pelo menos 3 respostas na Bíblia do porquê Jesus não voltou ainda. O primeiro motivo por que Jesus não voltou ainda que eu encontrei está descrito em Mateus capítulo 24, verso 36. Mateus 24, verso 36. Na minha versão diz assim: mas ninguém sabe o dia e a hora em que o fim virá, nem mesmo os anjos dos céus, nem o Filho de Deus, somente o Pai o sabe. Eu entendo que Jesus não voltou ainda quando eu pergunto para a Bíblia, porque o momento certo, pré-estabelecido pelo Pai, ainda não chegou. Mas se Jesus realmente é Deus, por que este verso fala que ele não sabia do dia da vinda dele? A Bíblia nos ensina que quando Jesus passou por esta terra, ele nunca usou a divindade dele em benefício pessoal. Mas como membro ativo da divindade, Jesus sabia sim o dia que ele voltaria. Jesus sabia os pormenores do momento mais esperado pelo ser humano, daquele momento que seria mais esperado por todos os discípulos. Meus amigos, muitos de nós temos o entusiástico conceito de que Jesus está atrasado. Mas quando nós paramos para analisar, do ponto de vista humano, a questão do atraso, sempre que acontece um atraso, é porque alguma coisa deu errado. Estou certo ou errado? Você chega no trabalho atrasado, porque deu alguma coisa errada com o ônibus. Você chega atrasado no seu compromisso porque o carro furou o pneu, ou porque alguma coisa deu errado. Mas o texto que nós lemos diz que os planos de Deus não conhecem nem adiantamento e nem tardança. Em Atos capítulo 1, verso 7, tem um verso que diz bem assim: não cabe a vocês saber a ocasião ou as datas que o Pai determinou pela sua própria autoridade, respondeu ele. Meus amigos, pela autoridade de Deus, existe sim um momento pré-estabelecido pelo Pai, e vai ser neste momento exato que ele vai voltar. Na gramática grega, 2 palavras que o pessoal usava para definir tempo, uma era cronos e a outra era kairos. Os filósofos colocavam a palavra cronos como aquele tempo em que poderia ser medido por anos, dias, meses, estações. Já na filosofia, kairos é colocado como o tempo certo, apenas isso. Já na teologia, a teologia também usa essas 2 palavras, e a teologia dá o seguinte sentido: cronos é o tempo dos homens e kairos é o tempo de Deus. Mas quando é o tempo de Deus? Não sei. É o tempo de Deus. Em uma de suas teorias, o Albert Einstein, ele provou que o tempo ele pode ser elástico, dependendo da ocasião ou da situação em que você esteja. Quer ver, por exemplo, uma mulher
que passou o período da gestação, e os 9 meses já se cumpriram, e o bebê ainda não nasceu. Como que fica essa mulher? Ansiosa. A cada minuto que passa parece uma eternidade, não é? Não é isso mesmo? Agora, como que o tempo passa quando nós estamos perto de pessoas a quem gostamos? Rapidinho, né? Meus amigos, aqui eu aprendo uma coisa com o Einstein, que dependendo de como eu estou esperando a volta de Cristo, ela pode parecer demorar muito, ou ela pode passar muito rápido. Em Atos 3:8, um verso anterior do que a gente leu, Deus mostra para o ser humano como que ele lida com o tempo. Mas não se esqueçam disso, queridos amigos. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos são como um dia. Eu aprendo mais uma coisa agora com a Bíblia. Deus não está atrelado ao nosso conceito de tempo. Deus pode levar 5.000 anos para voltar ainda, e Ele não vai estar nem atrasado nem adiantado. Porque a Bíblia me diz que Jesus só vai voltar quando o momento certo pré-estabelecido pelo Pai acontecer. Além do tempo certo, que outro parâmetro Deus colocou para a sua vinda? Lucas 21:28. Eu quero ler com vocês essa passagem. Lucas 21:28. Portanto, quando todas essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça com ânimo, pois a salvação de vocês estará mais próxima. Um outro parâmetro que eu encontro na Bíblia para a volta de Cristo é o cumprimento de determinadas profecias. Jesus disse essas palavras aqui na terça-feira que antecedeu a sua crucifixão. E eu imagino nesse diálogo com os discípulos, na segunda-feira Jesus tinha entrado em Jerusalém daquele jeito majestoso, as pessoas acenando e gritando, e eu imagino os discípulos: Jesus, vem cá, vamos ali dar um passeio na igreja. E começou: Jesus, olha essas paredes, Jesus, olha essa pedra, olha que bonito, Jesus. Talvez na cabeça dos discípulos eles estavam pensando: nós, com esse homem aí, podemos estabelecer um reino político que não vai ter para mais ninguém. E passaram um tempão caminhando e olhando. Eu imagino que chegou um momento em que ficou silêncio. Jesus olha para eles e fala: meus amigos, não vai ficar nenhuma pedra em cima da outra. O livro de Lucas, eu não sei se eles falaram nada, mas eu imagino que aquela resposta de Jesus foi tão forte para eles, porque a religião era tudo que o judeu mais prezava, e agora vem o mestre deles e fala que aquele templo ia ser destruído, e nenhuma pedra ia ficar em cima da outra. Talvez foi muito para o coraçãozinho deles. O livro de Lucas fala que eles só falaram alguma coisa depois que eles estavam lá na montanha. Quanto tempo eles levaram para subir a montanha? Não sei. Meia hora calado, 20 minutos, 10 minutos calados, 1 hora calados. Foi muito forte para eles. Mas Jesus disse: portanto, quando todas essas coisas começarem a acontecer, levantem-se, pois a salvação de vocês está próxima. Quais profecias faltam se cumprir ainda? Segundo teólogos não adventistas, eles comentam que desde o ano 140 depois de Cristo, já se vê sinais de profecias se cumprindo. Guerra, problemas naturais, pais contra filhos, aquele texto de 2 Timóteo se cumprindo quase tudo em nossos dias. Corrupção, problemas familiares. Quais profecias ainda faltam para se cumprir? União das igrejas, as pragas, o que mais? Decreto dominical.
Mas tem uma profecia que para mim é o ponto alto da segunda volta de Jesus relacionado à profecia. E está escrito em Marcos capítulo 13, verso 10. E lá nos diz assim: e a boa nova deve primeiro tornar-se conhecida em todas as nações. Como que diz aí na sua Bíblia, antes que o quê? Antes do fim, o que precisa acontecer? Enquanto o Evangelho não for pregado no mundo todo, Jesus não volta. Mas com televisão, com rádio, com WhatsApp, com internet, será que tem gente que ainda não ouviu esse nome Jesus? Eu não sei se foi nessa igreja que eu contei de uma pesquisa livre que eu fiz na internet, qual era o nome mais conhecido do mundo. E a internet me constatou que o nome mais conhecido do mundo é Coca-Cola. Em segundo lugar vem Jesus Cristo e em terceiro vem Microsoft. Tem pessoas que sabem o que é uma Coca-Cola e nunca ouviram o nome de Jesus. Irmão, mas isso é possível? Sim, é possível. Vocês já ouviram falar um termo geográfico chamado Janela 1040? A Janela 1040 é uma faixa de terra no globo terrestre, fica entre a latitude 10 e a longitude 40. Ali mais de 3 bilhões de pessoas moram. E nunca, talvez muitos ali, ouviram falar do nome de Jesus. Ali são hinduístas, shintoístas, taoístas, muçulmanos. São mais de 60 países. Somente nessa janela 1040, onde é o local menos evangelizado do globo terrestre. E nesses países tem uma máquina de Coca-Cola. Mas tem muita gente que nunca ouviu falar de Jesus. O Evangelho já foi pregado no mundo todo? Com essa possibilidade geográfica, eu creio que ainda não. Agora, em 2 Pedro, meus irmãos, no capítulo 2 Pedro 1, 21, traz uma informação muito importante sobre profecia. Eu quero compartilhar com vocês aqui. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Porque jamais uma profecia veio da vontade humana. A profecia veio da vontade humana? Nunca, jamais. Foi o Espírito Santo quem lhes concedeu mensagens verdadeiras da parte de Deus. O que eu aprendo com esse verso? Que a profecia divina não está atrelada à minha vontade. Não sei se os irmãos conseguiram entender aonde que eu gostaria de chegar. A profecia divina não está atrelada à minha vontade. Vamos se reunir todo mundo, igual eu vi na escola esses dias, os alunos todos combinando para faltar um dia de aula. Vamos todos combinar para ninguém pregar o Evangelho, e se ninguém pregar o Evangelho, Jesus não vem, porque lá no livro fala que para ele voltar precisa de todo mundo ouvir. Se ninguém pregar, ele não vem e a gente fica aqui. Não está atrelado. Então sendo assim, a gente pode pregar, gastar tudo que a gente tem e baseado nessa força de vontade, Jesus vai voltar. Também não. 2 Pedro 1,21 fala: porque jamais uma profecia veio da vontade humana. Meus amigos, tudo que nós fizermos não vai adiantar a volta de Cristo. Tudo que nós fizermos não vai atrasar a volta de Cristo. Talvez eu estou chocando alguém aqui, mas agora os irmãos, eu quero que os irmãos compreendam, abrindo as suas Bíblias no livro de 2 Pedro, no verso 3, no capítulo 3, no verso 9. Porque se a vida de Cristo tem um momento estabelecido, e se tem coisas para acontecer antes da volta dele, então peraí, se eu não pregar, se eu não viver a profecia, o que vai acontecer comigo?
Nós vamos entender isso agora. Mas antes de ler esse verso, talvez tenha alguém se perguntando: irmão, para que vir à igreja então, se eu venho e não estou adiantando a volta de Cristo? Para que sair para distribuir folheto, irmão, se nós não vamos adiantar a volta de Cristo? Meus irmãos, apesar da profecia não estar atrelada aos desejos do ser humano, uma coisa a profecia não pode deixar de fazer: se cumprir. Se você estiver junto, vai se cumprir do mesmo jeito. Se eu e você não estivermos juntos, a profecia também vai se cumprir de todo jeito. Agora, o terceiro motivo, eu encontro porque Jesus não voltou ainda, está descrito aí neste verso. O que diz aí? O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para conosco, não querendo que algum se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Agora eu gostaria que os irmãos pegassem a nossa análise dessa noite e juntassem aqui os 3 pontos. Arrependimento pessoal. Ainda não chegou o momento certo estabelecido pelo Pai? Porque ainda tem profecias para se cumprir. Mas o último verso que nós lemos fala do desejo de Deus de ver todo mundo se salvando. Eu gostaria que os irmãos agora fizessem um link, traçassem um paralelo com esses 2 outros pontos. Como que eu entendo, meus irmãos? Eu entendi, segundo a Bíblia, a equação da volta de Cristo. Pecadores arrependidos refletem o caráter de Deus, saem para pregar o Evangelho, mais pessoas ouvem a palavra, isso cumpre a profecia da volta de Cristo, e o momento certo estabelecido pelo Pai acontece. Complicado? Vou falar mais uma vez. Quando nós estivermos realmente aceitado essa oportunidade que Deus nos deu, que o verso acaba de nos dizer, nós vamos refletir o caráter de Cristo e vamos sair com vontade de falar. Mas não é a nossa vontade de falar que vai fazer com que Jesus volte, mas sim o cumprimento da profecia. E a profecia se cumprindo, chegamos então no momento certo estabelecido pelo Pai. Aqui é onde a palavra de Deus, eu creio que mais falou comigo e também gostaria de falar com vocês. Atos 13, 24 nos fala que antes da vinda de Jesus, João Batista pregou o batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Meus irmãos, apesar da profecia não estar atrelada ao desejo humano, nós vemos em 2 Pedro que Deus pode sim estar me esperando, me dando uma oportunidade. E se eu não vivo essa oportunidade, eu não consigo falar dele para os outros. E se eu não consigo falar dele para os outros, a profecia não vai deixar de se cumprir, ela vai se cumprir. Mas é uma pena porque eu vou estar fora desse evento maravilhoso que todo cristão espera, que todo cristão aguarda. A Bíblia, ela dá oportunidade para todo mundo. Todo mundo que deseja salvação, a Bíblia dá oportunidade. Quando eu leio a última semana de Cristo na terra, eu vejo a forma como Jesus tratou Judas, naquele momento que Judas tinha cometido uma traição tão grande contra ele. Jesus olha para Judas e o chama de quê? Amigo. O que você veio fazer aqui, amigo? Meus irmãos, não tem ninguém aqui sem oportunidade de salvação. Todo dia nós temos oportunidade de salvação. Jesus não voltou ainda,
porque o momento certo estabelecido pelo Pai ainda não aconteceu, porque ainda existem profecias para se cumprir, e porque Jesus está dando tempo para pecadores se arrependerem. Para Jesus voltar a essa terra, as profecias não dependem de você aceitar ou não. Não depende de você e eu saber o momento certo ou não. A única ação que depende da volta de Cristo, a única coisa que depende é a sua aceitação. Você aproveitar o tempo. Eu lembro-me de uma história que eu li há um tempo atrás, que contava daquele avião que saiu do Brasil com destino à França, em 2009, se eu não me engano, a Laser Airlines, 225 passageiros de bordo, só que um grupo de irmãs da Igreja Católica se atrasou e não pegou aquele voo. E elas ficaram furiosas, as irmãs. Nós tínhamos a viagem marcada, o evento tal. 1h30 depois nós ficaram sabendo que o avião tinha caído. Não sei se veio alegria no coração delas, né? Mas elas devem ter ficado felizes por elas não terem embarcado naquele voo. Mas a história mais triste desse episódio que eu me lembro, que eu li, saiu na Folha de São Paulo, de um casal que estava de férias aqui no Brasil, estavam viajando e chegaram 11 minutos atrasados para o check-in, e o pessoal não deixaram eles embarcar. Eles ficaram furiosos e xingaram e falaram, mas também com 1h30 eles ficaram muito agradecidos por não terem entrado naquele voo. Na outra semana eles pegaram um voo, foram para a Alemanha, continuaram um passeio na Europa. 11 dias depois, eles estavam voltando para a casa deles. O marido perdeu o controle do carro e a mulher morreu. 11 dias depois de ter tido um livramento e tanto daqueles. O nome da mulher é Johanna e o nome do cidadão era Kurt. O Kurt não morreu. E eu fico pensando, ela não morreu da queda de um avião, mas morreu de um acidente de carro. O que ela deve ter feito nesses 11 dias? Como que não deve ter ficado o coração dela durante esses 11 dias? 11 dias de oportunidade. Talvez ela pensava que iria viver mais uns 25, mais uns 30, talvez. Talvez ela pensou que veria sol se pôr junto com seu esposo em dias bem avançados. Isso não aconteceu. Ela teve 11 dias de oportunidade. Mas, irmãos, eu não conheço todo mundo, eu não sei quanto tempo de oportunidade Deus já está te dando, Deus já está me dando. Para mim, eu sei o tempo de oportunidade que Deus está me dando. Talvez para você é 1 ano, 5 anos, 25 anos, 50 anos, 60 anos de oportunidades. E o que nós vamos fazer com essa oportunidade é o que talvez pode fazer com que a profecia se cumpra e que Jesus volte, porque nós estamos ansiosos para vê-lo voltar. Amém.